Bom, meus amigos, pegando aqui a questão 11. Da questão 11 em diante, olha lá. Uma outra questão pedindo reescrita sem prejuízo de significado, tá? Sem prejuízo de significado. E aí eu quero que você observe comigo aqui. Eu acho importante a gente rever, né? O trecho, o governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Está corretamente reescrito, sem prejuízo do significado. Então vamos lá, vamos então aqui analisar o seguinte primeiro, tá? Olha só. Vamos avaliar aqui onde está, beleza? Cada elemento aqui. Então, uma informação importante é o seguinte, olha. Ao longo de vários recursos e uma investigação detalhada que reexaminou as condenações de Folbig em 2019, os juízes australianos rejeitaram categoricamente a noção de dúvida razoável, em seu caso, dando mais peso às evidências circunstanciais apresentadas em seu julgamento e às ambíguas anotações escritas em seu diário. Tá? E aí colocando aqui pra gente, olha, as evidências não apontavam para ninguém além de Folbig, observou ele. E aí o final aqui do trecho, né? O governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Isto é, não ficou nada por investigar, entenderam? Realmente fecharam tudo, toda a parte investigativa fecharam tudo e não tinha nada mais para investigar, como se fosse isso. Ainda havendo contestação de médicos e tudo mais, de especialistas e tudo mais, mas colocaram aqui, ó, o governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Então, ele disse ao público quando? Há 2 anos, tá? Há 2 anos, e o texto, ele é de 2021. Está vendo só aqui, ó, colocado aqui, ó, 2021. Então ele está falando, o texto, ele é de 2021, tá? Do ano de 2021. E a gente tem a investigação de 2019. Então ele fala que o governo de Nova Gales do Sul, então esse texto é assinado e tal, ó, por Kentin e tal, disponível em 2021, correto? Então esse texto, quando ele fala aqui, ó, o governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos, se estamos em 2021, né? O texto é em 2021, então é 2019 que ele falou, beleza? Que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. E então em 2019 foi justamente quando houve essa investigação detalhada. Concorda comigo? Então esses 2 anos aqui dizem respeito a essa investigação detalhada, não foi? Beleza, tranquilo, só para a gente ter uma noção aqui legal, ok? Show de bola, belezinha, vamos então avaliar aqui, voltando para a gente ter uma noção legal. Olha só, o governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Isto é, não tinha mais nada a investigar, né? Então, alternativa A, então pede sem prejuízo de significado. As provas que incriminaram Folbig foram todas derribadas. Então, o derribar significa o quê? Não é especificamente derrubar, tá legal? Mas, de certa forma, foram quebradas, anuladas, né? Então, as provas que incriminaram Folbig foram todas derribadas, anuladas, isto é, então ela conseguiu ser absolvida? Não. Então, a alternativa A está bem fora. Concorda comigo? Está bem fora. Alternativa B. Olha só, o governo de Nova Gales disse ao público há 2 anos que nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Letra B. Ao público de Nova Gales do Sul foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Aterrou. Então ela disse, foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Olha, não restou nenhuma prova que de repente gerou dúvida e tal. Para eles ali é categórico. Então, olha só, ao público de Nova Gales do Sul foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Isto é, há 2 anos por quê? Porque aquela investigação, né? A última investigação foi em 2019. E ali, há 2 anos, eles falaram, olha, naquele momento que foi feita a investigação, muita gente contestando e tal, mas foi feita a investigação e ali eles falaram, olha, realmente não houve, nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Isto é, eles então realmente analisaram tudo. Então, realmente, nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Tudo foi observado, tudo. E isso há 2 anos.
Isso foi considerado há 2 anos, foi falado há 2 anos. E outra coisa, olha, ao público de Nova Gales foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Então, há 2 anos não foi desconsiderada. Beleza, então, o terror, aqui ele está falando que ele disse isso há 2 anos. Aqui ele está falando o seguinte, que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Há 2 anos, ok? Beleza, tranquilo. Então tem relação com o texto? Tem relação com o texto, cara. Letra C. Já desconsideramos aqui a alternativa A. Faz 2 anos que os governantes de Nova Gales disseram aos cidadãos que as investigações foram encerradas. Não é simplesmente que as investigações foram encerradas, mas que não tinha mais nada a se fazer. Né? Não é simplesmente que elas foram encerradas. Elas poderiam ter sido encerradas de qualquer maneira, mas nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Significa o quê? Que foi uma investigação meticulosa. Concorda comigo? Então, que as investigações foram encerradas pura e simplesmente não é o caso. Letra D. Há cerca de 2 anos, segundo o governo de Nova Gales do Sul, descobriu-se que a população queria colocar uma pedra sobre o assunto. Não tem nada a ver, né? A população queria colocar pedra sobre o assunto, não tem nada a ver isso aqui fora. O governo de Nova Gales do Sul afirmou publicamente que as questões mais pesadas sobre o crime foram resolvidas há 2 anos. As questões mais pesadas, que questões mais pesadas foram essas? Não. Isso foge à essência de nenhuma pedra foi deixada sobre pedra. Concorda comigo? Ok. Então, o que a banca queria que o candidato observasse era essa expressão. Nenhuma pedra ter sido deixada sob pedra é a mesma coisa de nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Tudo foi visto, ok? A banca deixou, então, como alternativa correta a letra B. Ok, gabarito da letra B. É natural, e aí eu peguei também aqui ó, a expressão há 2 anos. Por quê, cara? A gente fica assim, pô, peraí. Há 2 anos, ele está relacionado com a qual oração? Tá? A qual oração? Então vamos lá, vamos observar. O governo de Nova Gales do Sul disse há 2 anos alguma coisa. Olha, faz 2 anos que o governo disse. Ok. Faz 2 anos que o governo disse. O governo disse o quê? Nenhuma pedra foi deixada sob pedra. Ok. Agora vamos à alternativa B. Ao público de Nova Gales do Sul foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Peraí, então é diferente aí. Então, olha só, há 2 anos isso foi dito. E agora está sendo dito que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Ok. A diferença é que faz 2 anos que ele falou e faz 2 anos que nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Ok? Só que os dois estão no mesmo ano, fazem referência àquela investigação de 2019. Então, naquele momento, lá em 2019, eles afirmaram isso, eles afirmaram que naquela investigação nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada, tá legal? Eles afirmaram isso, tá? E quando o governo falou, há 2 anos, mesma época. Então, na realidade, há uma mudança sucinta de sentido? Cara, mas como nós temos aí o ano é de 2019, o ano em que falou foi 2019, e o ano em que isso foi afirmado, nenhuma pista sobre os crimes ter sido desconsiderada, também foi em 2019. Então, na realidade, há uma congruência aí. Então, nesse caso aqui, a gente percebe, se a outra questão, a gente percebeu que a banca pediu mais pela uma relação de lógica alinhavada, né? a linha do texto, a linha argumentativa do texto, aqui mais ainda. Né? Então a gente nota que a banca ela queria que você observasse que 2019 foi o ano, né, em que o governo disse ao público e que nesse caso, né, ao fechar ali, que foi em 2019, ao fechar as investigações, eles também, há 2 anos, nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Se ele falou ou se executou, é a mesma coisa, em 2019 que isso aconteceu. Então, há dois anos, sim, relacionada a uma oração tem um sentido, relacionada a outra oração teria outro sentido. Porém, é 2019, é o mesmo ano, né, em que as duas ocorrências estão, né, aqui. Por isso, nós percebemos que a alternativa B é ela correta mesmo. Tá legal? Mas você vai observar aqui, ó, basicamente ela cobrou em cima disso aqui, ó. Nenhuma pedra foi deixada sob pedra, tá? Então a gente observa aqui que é isso que você tem que observar aqui, ó, tá? Ó.
O governo de Nova Gales afirmou publicamente que as questões mais pesadas, fora, a população queria colocar, as investigações foram encerradas, né? Aqui as provas que incriminam foram todas derribadas, fora. Aí sobra quem? Alternativa B.